Bom dia, boa tarde, ou boa noite, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Eu sou Pedro, essa é a Thalita, mas você pode me chamar de Todinho, ela não importa o nome dela. E a gente vai falar aqui um pouco sobre metamorfose em insetos. Então aproveitem o vídeo, aprendam um pouquinho e curtam a nossa página no YouTube e no Facebook, porque isso vai dar nota pra gente. Então, esse aqui é o nosso roteiro de apresentação da nossa aulinha sobre metamorfose. Primeiro eu vou começar aqui com o que é a metamorfose. Depois eu vou falar de como a metamorfose está distribuída nos insetos. As vantagens evolutivas que esse processo trouxe para esse filo. Falar um pouco da anatomia e da endocrinologia, que são de insetos, né, que é uma base para você conseguir entender como realmente funciona a metamorfose. Falar, enfim, do controle hormonal desse processo. Tentar mostrar um pouco das alterações morfológicas decorrentes da metamorfose. Falar um pouquinho da diferença entre a metamorfose de holometábolos e de hemimetábolos. Apresentar as origens da metamorfose, né, o que os cientistas acreditam que tenha acontecido. E a bibliografia que a gente usou, né, porque bom, eu sou aluno da graduação, não sou um gênio, então obviamente tudo isso não é trabalho meu. Certo? Mas o que é a metamorfose, né? Metamorfose do grego metamorphosis, né? Vem de meta, que significa mudança, e morfo, que significa forma. Então a metamorfose nada mais é do que uma mudança de uma forma para outra. Em biologia, especificamente, é a transformação do corpo e do modo de vida ao longo do desenvolvimento. Certo? Essa daqui é uma filogenia moderna dos insetos, né? E aqui a gente consegue ver os padrões de desenvolvimento, como eles estão distribuídos na filogenia, né? Existem três padrões maiores, né? O padrão ametábolo, o padrão hemimetábolo e o padrão holometábolo. Além desses grandes padrões, existem alguns menores que se desenvolveram separadamente em cada um dos grupos, mas não foge muito desses três aqui. Na nossa apresentação a gente vai se concentrar principalmente nos holometábolos, porque, como eu vou mostrar mais pra frente, eles são os mais diversos e onde tem mais estudo nessa área. Certo? Então aqui estão os principais padrões, né? Ametábulo, como tinha lá na árvore, prometábulo, que é um outro que tem saído bastante estudo ultimamente, hemimetábulo, neometábulo e holometábulo. Bom, a metabolia, ela é aquela que o desenvolvimento acontece direto, sem metamorfose. Então, do ovo já sai um organismo que vai ser semelhante ou igual ao adulto, mudando apenas de tamanho e da maturação sexual. A prometabolia, que é um exemplo que acontece unicamente em Ephemeroptera, é um desenvolvimento no qual existem duas formas aladas. Nos insetos a gente considera como forma alada o adulto. O adulto então seria alado. Mas nesse caso então a gente tem duas formas aladas, então no caso seriam dois adultos? Não, é um pré-imago ou pré-adulto e um adulto imago, que esse aqui no final então é o que vai ter todo o aparelho sexual desenvolvido. Aí existe o padrão hemimetábulo, no qual do ovo sai uma ninfa. Essa ninfa é extremamente parecida com um adulto, porém ela não tem nem asas, nem as características sexuais desenvolvidas. E existe só um adulto só, que é aquele que vai ter asa e que vai se reproduzir. Tem também o padrão neometábulo, que acontece em alguns Xanoptera, do qual no ovo sai uma ninfa também, e dessa ninfa vão se desenvolver dois estágios quiescentes, ou seja, esses estágios aqui seriam estágios de resistência. E note que nesses estágios aqui você pode ou não ter já asas desenvolvidas, né? E depois desses estágios, então, o adulto finalmente. E aqui a holometabolia, que é o que a maioria realmente conhece como sendo metamorfose, né? Que sai um ovo, do ovo sai uma larva, bem diferente do adulto, e na transformação da larva para o adulto passa por uma fase de pupa. Certo? Bom, as vantagens evolutivas desse processo, porque existe a discussão, né? Ainda não, pelo menos aqui eu não vou apresentar nenhum dado acerca dessas hipóteses aqui, é que
Metamorfose evita a competição intraespecífica, né? Nesse caso aqui tem um louva-a-Deus comendo, no sentido não bíblico, um outro louva-a-Deus. Tadinho. E... Bom, nota-se então que talvez se essas formas fossem diferentes, isso não acontecesse, né? Pode ser também que tenha acontecido diferenciação de nicho, né? Você força então o adulto e a larva a não competirem pelo mesmo recurso, então diferencia o nicho delas, pode ser que aumente a probabilidade de sobrevivência. E tem também uma outra hipótese que é que existe a camuflagem versus a forma sexual. Bom, a forma sexual não precisa ser chamativa na grande maioria dos casos, porque se você chama a atenção do seu parceiro, é por isso que você se arruma todo para ir na balada. Em compensação, a larva, ela é gordinha, fofinha, o passarinho adora a larvinha. Então ela precisa se camuflar para poder sobreviver. Então existe essa hipótese de que talvez seja isso que tenha acontecido. Aqui a gente tem uma larva, que você pode ver que está bem camuflada, e o adulto dessa larva, que é completamente diferente, bem chamativo. Certo? Bom, hipóteses ou não, parece que essa estratégia deu certo, porque dentre os insetos, nota-se que a grande maioria são dionometábulos. Alguns poucos hemimetábulos e muito menos ainda de diametábulo. Então parece realmente que a estratégia de metamorfose completa tem alguma vantagem evolutiva e funcionou muito bem. Certo? A gente vai falar um pouquinho agora da anatomia e da endocrinologia dos insetos, no geral, né, porque inseto é extremamente diverso, então não se pode padronizar para tudo. Mas vamos lá, assim como a grande maioria dos animais, os insetos têm um cérebro. O cérebro fica localizado na cabeça. Faz todo sentido, biológico. E no cérebro existem algumas células neurosecretoras, mais ou menos perto desses gânglios aqui. E essas células neurosecretoras elas são responsáveis pela secreção desse hormônio aqui, PTTH. Eu vou falar o nome dele depois, porque o nome dele é muito difícil, eu preciso ler para poder entender. Além desses gânglios, dessas células que secretam neuropeptídeos, também temos o corpora lata, uma estrutura com um nome grego, bonito, que são essas glândulas aqui. Corpora lata. Certo? Ela é responsável pela secreção do JH, o hormônio juvenil. Também vou explicar mais para frente o que ele faz. E além disso, o cérebro localiza-se na cabeça e existe o cordão nervoso ventral nos insetos, e ao longo desse cordão existem vários gânglios nervosos. Um desses gânglios, esse primeiro aqui, o protorácico, é responsável pela secreção de um outro hormônio chamado equidizona. Eu vou explicar o que ele faz. Bom, esses neuropeptídeos, que são secretados lá pelas células do cérebro, são principalmente essa alototropina estimulante e alatostatina inibitória. São dois neurohormônios que atuam no corpora lata e regulam essa função. O PTTH, ou prototoracicotrópico hormônio prototoracicotrópico, estimula a liberação de equidizona pelos gânglios protorácicos. Certo? O JH, ou o hormônio juvenil, é um hormônio esteroide, ele inibe a metamorfose e ao longo do desenvolvimento ele decai no último estágio da larva. Então aí, quando ele decai e os níveis estão baixos, o inseto de fato entra em metamorfose. Mas eu também vou explicar isso mais para frente. E finalmente tem a equidizona, também um hormônio esteroide, secretado pelas glândulas protorácicas, e elas estimulam a muda. Note que eu não falei metamorfose, elas estimulam a muda. Então entre uma ninfa e outra, ou entre uma larva e outra, quando acontece a muda, existe um pico de equidizona. Então aqui, existe um eixo, cérebro, corpora lata e glândula protorácica, que é muito similar a, por exemplo, o eixo hipotálamo-hipófise, gônadas, hipotálamo-hipófise adrenal, que existe na gente. Então, mais ou menos como funciona na gente também, como eu já expliquei. O cérebro tem a
as células neurosecretoras, que vão liberar o neurohormônio, o PTTH. O PTTH vai atuar na glândula protorácica, estimulando a liberação de equidizona, e a equidizona vai funcionar em cada um dos estágios aí do ciclo de vida. Aí o corporalata, né, que também faz parte do sistema nervoso, vai liberar o JH, e o JH também vai ter a sua função nos estágios do desenvolvimento. Bom, então para que aconteça a metamorfose em monometábolos, é necessário que haja a ação conjunta entre esses dois hormônios. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, onde aqui tem o nível de hormônio e aqui tem o tempo, né? Então você vê que os níveis de hormônio juvenil, que é essa linha vermelha, vão decaindo ao longo do desenvolvimento até que chega na fase de pupa. E a equidizona, ela aumenta e abaixa em picos. Então o que a gente pode tirar de conclusão desse gráfico? É que a cada nível, a cada pico de equidizona, acontece uma muda. Então uma larva troca de exoesqueleto. Até o momento em que o hormônio que inibe a metamorfose está num nível tão baixo que quando tem um pico de equidizona, ele entra em pupa. Ele não vai fazer simplesmente uma muda, ele vai pupar. Aqui tem um outro gráfico com um pouquinho mais de precisão. A linha vermelha é a equidizona, a linha roxa é o PTTH, a linha verde é o hormônio juvenil e a linha azul é o peso do animal. Então a gente pode ver que quando o nível de hormônio juvenil cai e acontece o pico de equidizona, ocorre a pupação do inseto. Certo? Bom, e quais são os efeitos dessa interação hormonal a nível molecular, a nível nuclear, né, das células? Então existe um modelo que diz que quando você tem grandes quantidades de hormônio juvenil e o pico de equidizona, você vai ativar a transcrição em uma parte do DNA. E essa parte do DNA vão conter genes que estão relacionados com a manutenção das estruturas larvais. Em insetos a gente pode ver isso por causa dos puffs cromossômicos, que é esse cromossomo aqui que quando ele está em atividade de transcrição, forma esse puff aqui que está relacionado com a grande quantidade de RNA junto ali com o DNA. Certo? Então esse daqui é o modelo para quando você tem grandes quantidades de hormônio juvenil e o pico de equidizona. Quando você tem uma quantidade menor de hormônio juvenil e acontece o pico de equidizona, ou seja, é o sinal para que o inseto entre em metamorfose. Então, as partes do DNA que vão ser ativadas estão relacionadas com a criação das estruturas de pupa. Tanto que você pode ver que nesse modelo aqui, e realmente isso acontece de verdade, existem microscopias que dá para mostrar isso, eu só preferi não colocar isso aqui, que a região do DNA que está ativa é outra. Certo? E quando não tem um hormônio juvenil, porque o hormônio juvenil já caiu no total, quando o adulto vai emergir, então a região do DNA que é ativada é uma outra região ainda completamente diferente, que está relacionada com genes para a criação de estruturas do adulto. Bom, agora as alterações morfológicas que acontecem durante a metamorfose estão principalmente relacionadas ao crescimento, à formação da pupa e no adulto. No crescimento, a gente pode ver que acontecem várias mudas. Mas por que essas mudas acontecem? Porque o corpo do inseto ele é envolvido por um exoesqueleto ou uma cutícula. E isso limita o crescimento em massa do inseto. Então ele precisa fazer essas mudas para que continue crescendo. Porque esse exoesqueleto ele é rígido. Então a gente pode ver aqui nesse gráfico que acontece a muda e o crescimento ele ocorre concomitantemente até que chegue no limite que o
cresce também, né? Ele volta com uma muda maior e vai crescendo até que chegue na capacidade de limite dessa muda de novo. Assim por diante. Nos demais animais, né, o crescimento ele é contínuo, não precisa dessas paradas. Bom, a pupa é onde acontece a metamorfose por inteiro, né, que é quando você sai de uma forma larval e vira uma forma completamente diferente, que é o adulto. Então existe o processo completo de metamorfose e uma neoformação de estruturas. Eu vou explicar também mais pra frente como é que acontece essa neoformação. E no adulto, depois da metamorfose, acontece o desenvolvimento de gônadas e principalmente a reprodução. É uma consequência do desenvolvimento das gônadas é a reprodução. Bom, falando de novo da metamorfose, de todas aquelas alterações, o que acontece é que dentro do casulo ou dentro do local onde está acontecendo a metamorfose, todas as estruturas larvais elas são digeridas, elas desaparecem e só sobram o que a gente chama de disco imaginal. E esses discos imaginais eles são células epiteliais indiferenciadas, pode ser chamadas de célula-tronco também, por que não? Mas que elas já estão destinadas a formar estruturas adultas, certo? E elas crescem durante a metamorfose, usando como nutrientes as estruturas antigas da larva. Então a gente pode ver que na larva já existem esses discos imaginais. Eles já estão distribuídos ao longo do corpo. E que todo o resto da larva, exceto os discos imaginais e o cérebro, vão ser digeridos para poderem dar forma ao inseto adulto. E como vocês podem ver, já na larva, esses discos imaginais já têm um destino. Por exemplo, existe o disco imaginal de perna e ele vai simplesmente dar perna. Se você transplantar esse disco imaginal de uma região para outra, ele vai dar uma perna na cabeça. Por que não? Certo? E dentro desses discos imaginais, existe ainda uma subdivisão muito maior. Porque dentro do disco imaginal para a perna, como a gente pode ver aqui, por exemplo, existem células que estão destinadas a dar origem a partes específicas dessa perna. Por exemplo, o verde aqui vai dar origem à parte dos tarsos, né? E o azulzinho mais externo aqui vai ser a coxa. Então, além da especialização do disco como para dar origem a uma nova estrutura, existe a divisão dentro do disco que vai dar origem às subdivisões dessa estrutura. Bom, em hemimetábulo, isso tudo que eu falei até agora foi em homometábulo. Todas essas regulações e tudo mais. Mas em hemimetábulo são basicamente as mesmas coisas. São exatamente os mesmos hormônios, a mesma cascata de sinalização, mas existem algumas diferenças. Por exemplo, ornometábulos eles possuem um sistema de segurança, no qual o JH, na larva de último estágio, inibe completamente a liberação de ecdizona, até que as condições sejam favoráveis. Então, quando as condições são favoráveis, finalmente decai o nível de JH, e aí a larva, enfim, entra em pupa. E a ecdizona tem uma outra função no último estágio dos holometábulos. Elas induzem o animal a reduzir a sua alimentação e a procurar um local adequado para impulpar. Então o animal ele para de comer e ele se esconde de maneira que ele possa se impulpar e passar por todo esse processo de metamorfose de maneira segura. Bom, e agora, dada essa pequena aula, a Thalita vai explicar algumas teorias sobre a origem da metamorfose, como esse processo dos insetos surgiu. Aqui sobre a origem da metamorfose, por falta de imagens que a gente não encontrou na internet sobre as explicações das hipóteses, a gente resolveu desenhar na lousa. Desculpa se o desenho está feio. Bom, existem duas hipóteses para explicar, elas se excluem, e as duas são baseadas em que os holometábulos eles vieram se desenvolveram a partir dos hemimetábulos, mas elas se diferenciam nesses seguintes argumentos. Primeiro, eu vou falar da hipótese clássica.
A hipótese clássica, ela fala de que a larva, na realidade, é um embrião, que ele se libertou do ovo e agora ele tem uma vida livre e se alimenta livremente. Então, na realidade, ele seria o embrião da fase dos hemimetábolos. E como ele faz essa função de se alimentar, a ninfa ficaria apenas se reduziria apenas a uma insta, que seria a pupa, nos homometábolos. E aí os dois, daí se transformariam no adulto. Então, recapitulando, nessa hipótese clássica, a larva seria o embrião do hemimetábolo e a pupa seria a ninfa, né, dos hemimetábolos. Já a hipótese oposta, que contradiz essa primeira hipótese clássica, na realidade, a larva, eles falam que a larva ela é semelhante à ninfa nos hemimetábolos. E a pupa seria uma aquisição nova, né, até a fase adulta. A hipótese oposta, ela refuta a primeira hipótese pela seguinte coisa. A larva seria, na realidade, a ninfa dos hemimetábolos e a pupa seria uma aquisição nova. Então, essa é a hipótese mais aceita hoje em dia. E quais são os argumentos que ela usa para rebater a primeira hipótese, né? Antes, na primeira hipótese, as pessoas falavam que acreditava-se que o embrião seria prematuramente uma larva, seria um embrião livre, por falta de vitelo do ovo, né? Só que eles refutam isso falando que tanto os hemimetábolos como os homometábolos possuem a mesma quantidade de vitelo, então não existiria essa pressão seletiva para que o embrião saísse do ovo, né? E outra coisa, a larva dos homometábolos tem estruturas que são derivadas e não vieram do embrião, né? E, novamente, a pupa seria uma aquisição nova. Bom, pessoal, aqui está a bibliografia que a gente usou. Gostaria de agradecer a audiência, a paciência de todos vocês. Espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários e sugestões, por favor, deixem aí embaixo. Quem sabe esse não é um start para eu fazer mais vídeo. Ou não, dá um trampo do caramba. Obrigado.